Como estudar melhor para as disciplinas humanas? As disciplinas humanas, como história, geografia, filosofia, sociologia e literatura, possuem características próprias que as diferenciam das ciências exatas e naturais. Elas tratam do comportamento humano, das relações sociais, das culturas, das estruturas políticas e econômicas, bem como da produção artística e intelectual ao longo da história. Por serem áreas do conhecimento que envolvem a interpretação de fenômenos complexos e não se basearem em fórmulas rígidas ou respostas absolutas, o estudo dessas disciplinas exige estratégias específicas para otimizar o aprendizado. Uma das primeiras características que diferencia o estudo das disciplinas humanas é a necessidade de interpretar textos. Grande parte do conteúdo dessas matérias é transmitido por meio de livros, artigos e documentos que trazem diferentes perspectivas sobre um tema. Para estudar com eficiência, é importante desenvolver habilidades de leitura crítica e analítica. Não basta apenas ler o texto. É necessário compreendê-lo em profundidade, identificar as principais ideias, argumentar sobre elas e relacioná-las com outros conhecimentos adquiridos. Uma boa prática para quem deseja estudar melhor as disciplinas humanas é fazer anotações detalhadas durante a leitura. O simples ato de sublinhar ou destacar partes importantes não é suficiente. É essencial anotar, em suas próprias palavras, o que foi compreendido. Essas anotações podem ser organizadas em resumos, esquemas ou mapas mentais, ferramentas que facilitam a revisão e a fixação do conteúdo. O uso de mapas mentais, por exemplo, ajuda a visualizar a relação entre diferentes conceitos e a estruturar o conhecimento de forma mais clara. Além das anotações, uma técnica importante para o estudo das disciplinas humanas é a contextualização dos fatos e ideias. As disciplinas como História e Sociologia exigem que o estudante compreenda os acontecimentos dentro do contexto social, político e econômico em que ocorreram. Por exemplo, ao estudar a Revolução Francesa, não se deve limitar a memorizar datas e eventos. É fundamental entender as condições econômicas, as ideias iluministas, o descontentamento popular e o papel da nobreza e da burguesia. Essa contextualização permite uma compreensão mais profunda dos processos históricos e sociais. Nas disciplinas humanas, é comum o uso de diferentes teorias e abordagens para explicar um mesmo fenômeno. Em sociologia, por exemplo, há várias correntes de pensamento que analisam as sociedades de formas distintas, como o marxismo, o funcionalismo e o estruturalismo. Cada uma dessas teorias oferece uma interpretação específica dos fenômenos sociais. Para estudar melhor, é importante não apenas decorar as definições dessas teorias, mas também entender suas diferenças e aplicabilidades, reconhecendo que muitas vezes não há uma única resposta certa. Outra característica relevante no estudo das disciplinas humanas é a interdisciplinaridade. Ao contrário de algumas áreas do conhecimento, as ciências humanas frequentemente dialogam entre si. O estudante de geografia, por exemplo, precisa compreender elementos de história, política e economia para interpretar fenômenos geográficos, como a urbanização ou a distribuição de recursos. Essa interconexão exige que o estudante tenha uma visão ampla e consiga relacionar diferentes disciplinas, o que enriquece o aprendizado e permite uma análise mais completa dos temas estudados. Uma técnica eficaz para fixar o conteúdo das disciplinas humanas é o uso de debates e discussões em grupo. Por se tratarem de áreas do conhecimento que envolvem interpretações variadas e muitas vezes subjetivas, a troca de ideias com outras pessoas é uma forma de testar seu próprio entendimento e ouvir diferentes pontos de vista. Ao debater sobre um tema filosófico ou sociológico, por exemplo, o estudante é desafiado a defender suas ideias com argumentos sólidos, o que reforça a compreensão do tema e desenvolve sua capacidade crítica. A escrita também desempenha um papel fundamental no estudo das disciplinas humanas. Escrever é uma forma de organizar o pensamento, e a prática de redação ou dissertação ajuda a consolidar o conhecimento. Ao escrever sobre um tema, o estudante é obrigado a refletir sobre o que aprendeu, fazer conexões entre diferentes ideias e expressar suas opiniões de forma coerente. Portanto, além de ler e fazer anotações, a escrita deve ser uma atividade recorrente no estudo dessas matérias. As disciplinas humanas exigem, ainda, uma boa capacidade de memorização, especialmente no que se refere a eventos históricos, conceitos filosóficos ou teorias sociológicas. No entanto, essa memorização deve estar associada à compreensão. Memorizar uma data histórica, por exemplo,
sem entender o seu contexto ou relevância, é um esforço vazio. Para melhorar a retenção de informações, o estudante pode utilizar técnicas como a associação de ideias, a construção de narrativas e a prática de revisões periódicas. O uso de fontes complementares, como documentários, filmes, podcasts e exposições, também é uma forma de enriquecer o estudo das disciplinas humanas. Essas fontes oferecem uma perspectiva visual ou auditiva que pode facilitar a compreensão de temas complexos. Um filme histórico, por exemplo, pode ilustrar de forma mais clara o ambiente social e político de uma determinada época, enquanto um documentário sobre desigualdade social pode complementar o estudo teórico da sociologia. Outro ponto relevante é a importância de acompanhar os acontecimentos atuais. As ciências humanas, principalmente a sociologia, a geografia e a política, estão intimamente ligadas ao contexto presente. Entender as notícias e os eventos que ocorrem no mundo ajuda a aplicar o conhecimento teórico ao cotidiano. Ao estudar temas como globalização, conflitos internacionais ou mudanças climáticas, é fundamental estar atento às atualidades, pois elas fornecem exemplos concretos para o que está sendo aprendido na teoria. A curiosidade e o interesse pelo tema também são grandes aliados no estudo das disciplinas humanas. Quanto mais o estudante se envolve com o tema, mais fácil se torna o aprendizado. Por isso, é importante que o estudante busque sempre aprofundar seus conhecimentos, lendo além do material básico da disciplina. Livros de autores clássicos, ensaios, artigos acadêmicos e biografias de figuras históricas são fontes que podem enriquecer o estudo e despertar um interesse maior pelo conteúdo. Estabelecer um cronograma de estudos é igualmente importante. As disciplinas humanas envolvem uma grande quantidade de leitura e reflexão, e o estudante precisa de tempo para absorver o conteúdo de forma adequada. Um cronograma bem planejado, que inclua momentos para leitura, anotações, escrita e revisão, ajuda a organizar o tempo e a garantir que todos os temas sejam cobertos de maneira eficiente. Dividir o conteúdo em pequenas partes e estudá-lo de forma contínua e regular é mais eficaz do que tentar absorver tudo de uma vez. A paciência é uma virtude no estudo das disciplinas humanas. Como esses campos exigem reflexão profunda e interpretação, os resultados nem sempre são imediatos. É comum que o entendimento de certos conceitos venha apenas após várias leituras ou debates. Por isso, é importante que o estudante seja paciente consigo mesmo e com o processo de aprendizado. Perseverar, mesmo quando o conteúdo parecer difícil ou abstrato, é essencial para o progresso. Finalmente, a prática da autocrítica é essencial para o estudo das ciências humanas. Ao lidar com questões sociais, políticas e filosóficas, o estudante deve estar disposto a questionar suas próprias opiniões e preconceitos. O estudo dessas disciplinas oferece uma oportunidade única para ampliar a compreensão do mundo e das relações humanas. Para isso, é necessário ter uma postura aberta, estar disposto a ouvir e a considerar diferentes pontos de vista, e, acima de tudo, reconhecer que o aprendizado é um processo contínuo. Em resumo, estudar melhor para as disciplinas humanas requer uma abordagem multifacetada que envolve leitura crítica, escrita, debate, contextualização e o uso de diversas fontes complementares. Ao adotar essas práticas, o estudante pode aprofundar sua compreensão das ciências humanas e desenvolver uma visão mais ampla e crítica sobre os fenômenos que moldam a sociedade e o comportamento humano. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!